seja, o tecido nervoso, gente, é um dos 4 tecidos chaves. E o que eu sempre falo para vocês, toda vez que a gente está estudando um novo tecido, a gente estuda de maneira diferente. Então, aqui vocês vão ver que também não vamos ter células juntas, separadas, muita matriz, pouca matriz, células muito juntinhas, uniones. Não, isso aí é epitelial, isso aí é conectivo. Muscular, a gente viu que tinha uma célula grande, alargada, que tinha um sarcômero, né? As proteínas, actina, miosina. A gente viu os efeitos da contração, vimos os tipos de músculo, exemplos de músculo. Então, isso é tecido muscular. A nossa aulinha de hoje vai ser sobre o tecido nervoso. Vocês vão ver que a principal célula, mas não é a única desse tecido, é a neurona. E o que uma neurona faz? Uma neurona é uma célula, gente, completa, complexa, profunda, chique. É uma célula que sente, ela processa a informação, ela codifica a informação e ela envia a informação. Então, gente, vamos supor, aqui tem uma vela, aí faltou a luz e eu acendi uma vela. E aí eu vou colocar o fogo na vela e sem querer eu trisco na fumacinha desse fogo. O que o corpo de você faz? Ele tira rápido o dedo, né? Por quê? Porque vocês viram a imagem do fogo, a visão de vocês manda um envio até o centro nervoso, né? A neurona, ela codifica essa informação e ela manda um estímulo até o nosso dedo, que tem os receptores e efetores, para poder tirar o dedo. Então, tudo isso de ver, codificar, processar e enviar, quem faz é as neuronas. Então, vocês vão ver que o tecido nervoso ele é super interessante de estudar. E lembrando que o que acontece? Ele recebe, analisa, gera, transmite e armazena as informações provenientes tanto do nosso corpo interno, tá? Do que está acontecendo internamente, como também do que está acontecendo aqui, de maneira externa, tá? Então, aprendam a partir de agora que as neuronas são umas células muito inteligentes e chiques. Quais são os componentes do sistema nervoso? Até agora eu só falei do que, gente? Da nossa célula-chave, que é a neurona. Observem aqui essa neurona. Ela tem 2 tipos de prolongações. Ela tem essa prolongação. Peraí que tá entrando gente. Ó, rapidinho. O que é uma neurona? A neurona é a célula-chave do sistema nervoso. Ela possui essa parte aqui central, ó, que a gente fala que é o corpo da célula. Então, aqui é o corpo, ou também chamado soma. E tem 2 tipos de prolongações. Tem a prolongação, que são várias prolongações grossinhas que saem do corpo da neurona. Ó, observem que aqui ele está saindo, é como se fosse uma prolongação do corpo. Como se chama essas prolongações menores? Dendritas, tá? E a gente tem essa prolongação maior aqui, ó, que ela é única, tá? É uma prolongação grande, única, a gente chama que é o nosso axon. Eu quero que vocês completem na apostila, pega o desenhozinho. O lugar onde o axon se finaliza, que tem essas pontinhas, a gente chama de botão sináptico. Então, essa região do axon é chamada botão sináptico. É quando ele se ensancha para fazer a sinapse. E esse localzinho aqui, ó, onde o axon sai do corpo, onde ele se prolonga do corpo, do soma, a gente chama que é o cono axônico, tá? Então, eu quero que vocês completem no desenhozinho de vocês para ficar bem completo. No caso desse desenho aqui, o axon, ele tem essa partezinha laranja aqui, ó, amarelinha, que a gente fala que é a bainha de mielina. Então, isso aqui é a mielina. Então, completem aí. E notem que a mielina, ela não é contínua, ela tem uns espaçozinhos, ó. Aqui é um espaço, aqui tem outro espaço, aqui tem outro espaço. Cada espaço desse a gente chama de nódulo de Javier. Então, tudo isso aqui é a nossa neurona, a nossa principal célula do sistema nervoso. Na apostila de vocês tem, né? Um desenho desse, da neurona? Sim. Pronto, eu quero só que Tem. Eu quero só que vocês puxem umas setinhas para aí a gente ir completando. Mas durante a nossa aula a gente vai estudar um por um desses componentes aí. Então, cono axônico é o início da prolongação do axon e botão sináptico é o final desse axon. Os axones, às vezes, eles têm uma mielina, que é uma vaina, e essa vaina, por não ser contínua, nos lugares que ela se termina, a gente chama de nódulo de Javier. O centro da neurona a gente pode chamar de corpo ou soma, ou núcleo também chamado, tá? E a partir dele é que vai surgir as prolongações, a maior e a menor, dendrita e mielina.
Dendrita e axon, perdão. Então, eu vou apagar aqui. Essa é a nossa neurona. E, Rai, tem outras células do sistema nervoso além das neuronas? Tem. Eu chamo ela, gente, é assim, é só uma brincadeirinha para vocês associar, de empregadas da neurona, secretárias da neurona. Essas células, que são chamadas células da glia, são células que ajudam as neuronas a sobreviverem. Então, ela que dá comida para a neurona, elas que levam água para a neurona, elas que protegem a neurona, ela que faz a segurança da neurona. Então, eu sempre brinco que as células da glia é as empregadas da neurona. Elas estão ali para fazer as neuronas se sentirem bem, para sobreviverem, tá? Então, vamos pensar, se a neurona fosse a Ivete Sangalo, o que seria as células da glia? Seria a maquiadora, o maquiador, seria o fotógrafo, seria o cabeleireiro, tá? Só uma associação. A neurona, que é a chique, a porra louca, é a Ivete Sangalo. E todas as células da glia são as células que acompanham a vida da neurona, fazendo com que ela viva bem, tá? Então, células da glia, neuronas. Perfeito, meus amores. Vamos falar um por um. De todas essas células, a gente vai falar função, componentes, como que tá no microscópio, como é a histologia. Bora começar pela neurona. A gente já havia falado que a neurona é uma célula principal. Ela tem uma prolongação larga, chamada axon, prolongações curtas e numerosas, chamadas dendritas. Tem uma parte central, chamada de corpo ou soma. E, gente, se você tirar uma neurona e você pegar só essa partezinha aqui central, ó, que é o corpo, você vai ver que é uma célula normal. Então, no corpo da neurona tem tudo. Tem o núcleo, tem o retículo endoplasmático rugoso, tem o Golgi, tem mitocôndria, tem tudo, tá? Então, o corpo, que é o centro, é uma célula. A prolongação é o nome já diz, é uma prolongação desse corpo. A gente tem uma prolongação grande e larga e única, que tem mielina, que é a nosso axon, e a gente tem prolongações que são pequenininhas e numerosas. Pequenininhas e numerosas. Rai, qual que é a diferença das duas, além disso, de ser uma grande, pequena? É que no axon eu não tenho os mesmos componentes do corpo. Então, o axon ele tem pouquíssimos componentes, ele não consegue produzir nada. Ele vai precisar de um transporte para ser levado essa substância. Já a dendrita, não. A dendrita ela faz parte do corpo. Então, tudo que tem no corpo tem na dendrita. Tudo que tem no corpo tem no axon? Não. Tem porque existe um transporte axônico chamado, tá? Mas não tem. E só de diferenciações para vocês entenderem. Qual que é a função de uma neurona? Gente, a função da neurona é a função do sistema nervoso. Ele recorre à informação, capta, processa e envia estímulo. Então, a função da neurona é essa, é recorrer. O que é recorrer? Receber a informação desde o receptor sensorial, que é o que está no dedinho, processa a informação no centro integrador e depois envia a informação em forma de resposta. Então, gera sinais para as células efetoras. Outra coisinha, lembra que eu falei que as neuronas são uma célula chique? Por que elas são uma célula chique? Porque elas são aquelas células que, quando nascem, elas estão ali para o resto da vida. Caso essa célula morra, ela não tem uma função de se reproduzir de novo. Não é como a célula da minha pele, que a cada 28 dias ela se reconstrói, tá? Não é como as células que está aqui no aparato gastrointestinal, que a cada 3 dias se reconstrói. Não, ela tem pouco, olha essa informação, quero que vocês marquem de outra cor. Ela tem pouco ou quase nenhum poder mitótico. Então, gente, as neuronas, elas são chiques por causa disso. Se uma pessoa tem um ACV, se uma pessoa tem alguma infecção, alguma coisa que afeta o sistema nervoso, a gente como médico tem que responder rapidamente, porque essa pessoa pode morrer rapidamente também. Uma vez que a neurona morre, ela não volta a existir. Ela não entra em G1, S, fase da mitose, mitose prófase, anase, não. Ela morreu, pronto, não tem uma célula madre que reconstrua ela. Por que isso? Eu não sei se vocês lembram, mas em biologia a gente estudou ciclo celular de uma célula. Então, o ciclo celular de uma célula é o quê? É a mitose, que é a diferenciação, ó, uma célula mãe faz duas, e cada célulazinha dessa entra no ciclo. Entra na intérfase, que a gente chama, né? Que é G1, quando ela cresce, depois fase S, que é para duplicar o ADN, depois a fase G2, que é para preparar a célula para se dividir no meio. No caso de uma neurona, ela se reproduziu aqui, ó, ela entra em G1, e no G1 ela entra dentro de uma outra fase chamada G0. Essa fase G0 também ela é conhecida como fase de quiescência. Uma célula que entra em G0, a maioria nunca mais sai de G0. Então, ela não volta a entrar no ciclo celular, ela não volta a se reproduzir.
Muito poucas células entram em G0 e conseguem sair para entrar de novo no ciclo, tá? Então, o G0 é um caminho sem volta. E, Rai, além das neuronas, tem alguma outra célula que o professor pode me perguntar na prova que também está em G0? Sim. São as células do músculo cardíaco, ou seja, miocitos do coração. É por isso que uma pessoa, quando tem um infarto, né, que é a falta de oxigênio, a falta de sangue para as células do coração, essa pessoa perde a parte do coração que foi infartado. Vocês vão ver isso futuramente, gente. Vocês são babies alunos ainda. Mas quando um paciente chega na guarda que você faz um eletrocardiograma e você vê que lá nas zonas do eletrocardiograma tem um infra-ST em qualquer uma das caras do coração, isso significa que essa parte aí, ela não sobrevive mais. É uma parte do coração que não late, é uma parte do coração que não recebe sangue. Por quê? Porque esse paciente teve um infarto em alguma época da vida dele. Muitos pacientes tiveram infarto e nem lembram e nem sabem que tem. O único mecanismo para a gente saber se esse paciente teve infarto ou não é ver no eletrocardiograma, porque lá você vai ver a atividade do coração. Então, duas células que têm pouco ou quase nenhum poder mitótico, porque estão em G0, é as neuronas e os miocitos do coração, tá? Então, os miocitos do coração, vocês vão ver que quando o paciente tem infarto, que esse coração não recebe oxigênio, ele não sobrevive de novo. Todo mundo está entendendo, então, gente, por que as neuronas são tão importantes? Uhum. Perfeito. Então, lembrar que ciclo celular existe, todas as células têm seu ciclo, é igual a gente. A gente nasce, vai crescendo, encontra o amor das nossas vidas, tem filhos, ou não, pode ser não, nas festas aí. E aí, depois a gente envelhece e os nossos filhos voltam tudo de novo. Tem os filhos deles, que tem os netos e sobrenetos, mas tem uma pessoa que é infértil, que não pode ter filho, que não pode gerar uma nova vida. Isso é a neurona, isso é o miocito, que é a célula do coração, tá? Então, só para lembrar, essas duas células, elas têm pouco poder mitótico, elas estão em G0, poder de coessência. Agora, outra coisa, gente. Neurônios. Bora colocar vocês assim na prática. Vocês vão lá no Chino comprar um leite para fazer um café de noite, e aí do nada tem um ladrão. E esse ladrão aponta uma arma. O que, que vocês fazem, gente? Ou seja, se você for uma pessoa um pouco calma, você vai ficar paradinho. Mas qual que é a vontade que a gente tem de correr, ou de chorar, ou de, sei lá, a gente desespera, né? Por quê? Porque a gente está vendo um ladrão que tem uma arma, essa imagem vai até, ou seja, esse estímulo do ladrão com a arma vai até o nosso centro integrador do sistema nervoso. Esse centro integrador, ele codifica essa informação, codifica essa imagem, codifica todos os filmes que a gente assistiu, que a gente tem medo de arma, e manda uma resposta para nossos efetores. No caso, para nossas glândulas, a gente começa a chorar, ou no caso, a gente começa a gerar muita adrenalina, dá aquela vontade de correr, dá aquela vontade de, sei lá, cair para trás. Então, tudo isso que aconteceu, gente, é o nosso sistema imune, nosso sistema nervoso em ação. Então, aqui eu fiz um esqueminha para vocês verem. Ó. A gente recebe um estímulo através de um receptor. Esse receptor leva o estímulo a partir de um impulso nervoso, que a gente vai estudar na aula de hoje, até o centro integrador das neuronas. Esse centro integrador codifica a informação em uma resposta, e essa resposta vai a partir das neuronas motoras até um efetor. Esse efetor pode ser um músculo, que a gente começa a correr rápido, ou pode ser uma glândula, que a gente se assusta e começa a chorar, tá? Glândula lacrimal. Então, outro exemplo que eu comecei a aula falando é o fogo. A gente não precisa queimar o dedo para poder tirar o dedo, né? Se a gente vai acender alguma coisa e sem querer trisca só um pouquinho na fumaça, um pouquinho do calor, a gente já tira o dedo. Por quê? Porque no nosso dedo tem neuronas sensitivas que levam a informação até o centro integrador e ele vai mandar uma resposta a partir das neuronas motoras para você tirar um dedo. Tá? Então, existe todo esse tipo de circuito. Então, de novo, o que são as neuronas? São as células chaves do nosso sistema nervoso. E agora a gente vai ver os três componentes principais. A gente já comentou, mas bora falar um pouquinho mais. Então, os três constituintes de uma neurona é o corpo, que é a parte celular central, também chamado soma. As dendritas, que são essas prolongações pequenas e numerosas. E o axon, que é essa prolongação maior, grande, mielínico, né? Ou seja, tem bainha de mielina, e ela é única. Então, bora falar um pouquinho sobre cada um. Vamos começar falando do corpo. O que eu falei para vocês do corpo? É a porção central. E lembra, gente, associa que o corpo de uma neurona é como se fosse uma célula, propriamente dita. É lá que vai ter todo o núcleo, o ADN, vai ter mitocôndria, retículo endoplasmático rugoso, vai ter todos os elementos comuns a uma célula e vai ter dois elementos que só é específico de uma neurona. Vocês vão ver agora. Então, é a porção central, possui citoplasma, elementos comuns a qualquer célula, como mitocôndria, Golgi, e possui dois elementos específicos.
Eu quero que vocês peguem o marca-texto e marquem esses dois elementos específicos. Que um é os corpúsculos de Nissal. O que é o corpúsculo de Nissal, gente? É um acúmulo de retículo endoplasmático rugoso. O que o retículo endoplasmático rugoso faz, gente? Quem é que lembra das aulas de biologia? Ou quem também não está fazendo aula de biologia, que está só estudando? O que um retículo endoplasmático rugoso faz? Ele Síntese está de associado, proteína. exatamente, ele está associado com síntese de proteína. Se ele está sintetizando, concorda que comigo que ele tem um metabolismo muito ativo? Então, que Sim. coloração vocês vão ver o corpúsculo de Nissal na neurona? Basófilo ou acidófilo? Basófilo. Bem basófilo. Então, só para fechar, que isso aqui cai na prova. Vai na prova para vocês assim, ó, o que é corpúsculo de Nissal? Vocês vão falar que é agrupações de retículo endoplasmático rugoso no núcleo no núcleo e no corpo de uma neurona, tá? É um elemento específico da neurona e ele vai ser visto de maneira bem basófila, porque está secretando e produzindo proteína todo o tempo, tá? E a outra partezinha específica da neurona é esses neurofibrichas. Neurofibricha também é de biologia celular. Vocês vão ver que neurofibricha é um conjunto de esqueleto de proteínas que faz a neurona ter essa forminha. Então, para ela ficar durinha assim, com essa forminha, para fazer um transporte também, para dar rigidez, para dar suporte para ela precisa de neurotúbulos, filamentos de actina, neurofilamentos, tá? Então, esse conjunto de filamentos faz a musculatura, a esqueleto-musculatura da neurona, e a gente chama isso de neurofibricha. Bora ver nas lâminas cada um deles. Começando pelos corpúsculos de Nissal. Olha para cá. Aqui a gente tem uma lâmina de uma neurona, ó. Não sei se vocês estão vendo, mas isso aqui seria o axon. Aqui seria a parte central, o corpo. Aqui, o núcleo com a cromatina. E aqui, ó, esses acúmulos bem lilás, bem lilazinhos, é os corpúsculos de Nissal. E o que eram os corpúsculos de Nissal que a gente viu? São acúmulos de retículo endoplasmático rugoso, disperso em todo o corpo. E o que eu falei para vocês no iníciozinho da aula? Tudo que está no corpo também tem nas dendritas. E tudo que está no corpo tem no axon? Não. O axon ele tem coisas separadas. Então, tudo que tem no corpo tem também nas dendritas. Por isso que vocês vão ver que algumas dendritas também têm corpúsculo de Nissal. E o que o corpúsculo de Nissal faz? Como ele é um acúmulo de retículo endoplasmático rugoso, ele produz as proteínas, tá? Então, lembrar que não existe corpúsculo de Nissal no axon. Isso é questão de prova. E a outra partezinha que é típica... Oi, meu amor. Aqui tem glandular, granular, na Granular, a cocheira. mesma coisa, grânulos, as granulozinhos. Uhum. Perfeito. Meus amores, a outra coisazinha específica das neuronas é isso aqui, ó. Aqui de um lado vocês vão ver que tem filamentos de intermédio, que faz toda essa parte de exposição aqui, ó. E aqui vocês têm neurofilamentos, que são os microtúbulos. Isso dá a forma da neurona, isso dá a rigidez da neurona. E isso também está ajudando elas a levar as proteínas para um lado e para o outro. É o transporte axônico também chamado. E isso a gente viu que era as neurofibricha. Então, a neurofibricha é o esqueleto da neurona, está composto por neurotúbulos, que são os microtúbulos, neurofilamentos, que são os filamentos intermédios, e filamentos de actina. E qual que é a principal função desses neurofibrichas? É transporte, nutrição e sustento, tá? Então, essas são as principais funções desses neurofilamentos. Continuando, agora a gente vai pegar as dendritas. O que eram as dendritas? Era prolongações curtas e numerosas. Então, são várias dendritas na mesma neurona. E o que meus amores têm que lembrar? Que são extensões do citoplasma, ou seja, tudo que tem no corpo tem na dendrita. Se tem mitocôndrias, tem corpúsculo inicial, também tem mitocôndria, também tem corpúsculo inicial. E vocês vão ver que são variadas e são curtas. E que o impulso nervoso, quando ele chega na neurona, ele chega através da dendrita. O que a dendrita faz? Ela aumenta a superfície de contato. Então, ao invés de ter só um núcleozinho, eu tenho várias prolongações que recebem de maneira mais rápida o impulso. Então, o impulso ele sempre vai chegar na dendrita, depois no corpo e, por último, no axon. Então, essa é a linguagem de um impulso nervoso. Chega na dendrita, passa para o corpo e sai pelo axon, tá? E outra coisa importante, se eu perguntar para vocês, nas dendritas tem bainha de mielina? As dendritas são mielinizadas ou não? Não. Não, tá? E os axon tem bainha de mielina? Ou pode ter Tem. e pode não ter? Todo axon tem bainha de mielina? Não. Não. Vocês vão ver que os axônios que têm bainha de mielina, eles são axônios mielíticos e eles têm uma condução de impulso nervoso mais rápida.
que a gente vai ver mais tarde, que se chama impulso nervoso saltatório. Mas tem algumas bainhas de mielina que não tem, tem alguns axons que não tem bainha de mielina, que tem um impulso mais lento. Ou, inclusive, tem pessoas que pegam algumas enfermidades, como enfermidade de Parkinson, enfermidade de Guillain-Barré, que essa enfermidade ela produz uma degradação da bainha de mielina. Então, tem enfermidades que a gente fala que são enfermidades desmielinizantes, tá? Então, não estão mielinizados. Possui a mesma característica do soma. Tudo que tem no soma também tem nas dendritas. Depois, o axon. O que era o axon mesmo? Ele era uma prolongação do corpo, só com a prolongação única e larga. Então, são prolongações únicas e largas. Surge no corpo no setor chamado cono axônico, que a gente viu no início da aula. E ele termina no lugar chamado o que, gente? Botão sináptico. Então, gente, ele não tem lípidos, não tem substância de missal, possui aqui e acolá uma mitocôndria, alguns neurofibricha, e vocês vão ver que alguns deles estão mielinizados, outros não estão mielinizados. Prof, mas se eles não têm Golgi, não têm lípido, e eles precisam disso para sobreviver, como é que eles fazem, então? Vocês têm que entender que uma coisa é não produzir, e a outra coisa é não ter. Eles não têm porque eles não produzem, mas não quer dizer que aqui e acolá na vida de uma neurona ela não vai ter lá no axon uma mitocôndria, ou um retículo da plasmático rugoso, ou uma proteína. O axon, vocês vão ver que ele recebe tudo isso que ele não consegue produzir do corpo, a partir de um transporte. E esse transporte, chamado transporte axônico, ele vai ser mediado por duas proteínas motoras, a quinesina e a dineína. Isso é questão de prova. Mas não se preocupe que isso aí eu vou dar na aula, chamado transporte axônico. A gente vai ver passo a passo. Continuando, então, a gente já viu tudo da neurona. Agora, qual era o outro conjunto de células que a gente viu, que também existe? Células da glia, ou também chamada neuroglia. Então, a neuroglia é a outra parte do sistema nervoso que possui várias células, que essas células vão ajudar as neurônios a sobreviver. Só que dentro dessas várias células, vocês precisam entender que a gente classifica elas em dois grupos. Olha só, aqui a gente tem uma pessoa, bem estranha essa pessoa. Essa pessoa tem o cérebro, a médula, e isso aqui a gente chama de sistema nervoso central. E do sistema nervoso central tem vários axônios fazendo nervos e gânglios, que isso aqui a gente chama de sistema nervoso periférico. Então, no sistema nervoso central, a gente tem 4 células da glia. E no sistema nervoso periférico, a gente tem 2 células da glia. Então, na hora de estudar as células da glia, a gente estuda todas elas juntas, todas elas fazem parte do sistema nervoso, porém, meus amores, têm que entender que 4 delas estão no cérebro e médula, e outras 2 estão na parte periférica do sistema nervoso central, tá? Então, vamos estudar isso agora. Então, a neuroglia, quando você divide, são várias células que ajudam a vida na neurona, então são a maquiadora, o fotógrafo, ali, a pessoa que cozinha para a neurona, que faz tudo, tá? E a gente divide em 2 grupos, nas células do sistema nervoso central e nas células do sistema nervoso periférico. Prof, quais são as 4 células do sistema nervoso central? Astroglia, o astrocito, oligodendroglia, ou oligodendrocito, microglia e ependimaria, ou células ependimáricas, tá? E quais são as células do sistema nervoso periférico? São 2, as células de Schwann e as células satélite, tá? Então, primeira coisa que eu quero que vocês lembrem é que são 6 células ao todo, porém, essas 6 células se dividem em células da neuroglia do sistema nervoso central, que são 4, e células da neuroglia do sistema nervoso periférico, que são 2. O que a gente vai fazer agora? Vamos estudar uma por uma, começando pelo sistema nervoso central. Então, neuroglia, sistema nervoso central, astroglia. Bora começar falando da astroglia. Então, gente, o nome astroglia, glia vem de células gliares e astro vem de estrela. Uma estrela, concorda comigo que tem várias prolongações? É uma célula que tem 5 prolongações? Então, é por isso que ela recebe esse nome de astroglia, porque é uma célula ovoide, tá? Ela tem um núcleozinho bem redondo que possui numerosas prolongações. Então, isso aqui não é neurona, isso aqui nas lâminas vocês costumam confundir. O professor vai perguntar, que tecido é esse? Você tem que responder, tecido nervoso. Aí ele vai circular uma célula e você vai perguntar, que célula é essa? Aí todo aluno fala,
neurona. Não é neurona, é astroglia. A gente vai ver nas lâminas qual que é a diferença delas duas. Mas ela se parece à neurona porque tem o corpo, né? E tem as dendritas. Mas não, na verdade, isso aqui é uma célula só que tem várias prolongações. Então, a célula da astroglia, ela é assim, que ela tem forma de estrela, estreixa, né? Porque saem numerosas prolongações. O núcleo é ovalado, a cromatina é laxa, citoplasma com grânulos de glucógeno e filamentos. E vocês vão ver que ela se classifica em dois tipos. De acordo com a forma da astroglia, se tem prolongações mais grossas ou mais finas, ou se está no sistema nervoso central, na substância gris ou na substância branca, a gente vai ter dois tipos de astroglia. As protoplasmáticas e as fibrosas, tá? As protoplasmáticas, deixa eu até fazer um desenho aqui, mas um desenho rapidinho. A protoplasmática, vocês vão ver que é assim, ó, tem numerosas prolongações, só que são as prolongações mais grossas. E isso faz com que ela fique bem pretinha, por isso que ela está no sistema nervoso central, na substância gris. Já o astrocito fibroso, ele tem umas prolongações mais fininhas, porque assemelha a uma fibra, e por estar bem fininho, ele é mais clarinho. Então, ele está no sistema nervoso central, só que na substância branca. A coisa mais importante que vocês têm que saber dos dois tipos de astrocito, tá, gente? Porque isso é questão de prova. Então, basicamente, o que a gente tem no astrocito protoplasmático? Se encontra principalmente na substância gris, porque é mais escuro, tá? Possui muitas prolongações grossas e muito numerosas e tem poucas fibras. Já o fibroso se encontra na substância branca do sistema nervoso central, tem prolongações delgadinhas, são menos numerosas, o centrozinho é mais pequenininho e tem pouco citoplasma com muitos grânulos. Ele é mais fibroso, ele tem mais fibras que grânulos, tá? Então, a diferença basicamente é isso. Eu quero que vocês façam um desenhozinho aí do lado, para colocar o fibroso e para colocar o protoplasmático. Lembrar que um faz parte da substância gris, o outro faz parte da substância branca, um tem prolongações numerosas e grossas, e o outro tem prolongações mais fininhas e menos, tá? Mas os dois são astrocitos. Os dois têm as mesmas funções. E por falar nisso, aqui do ladinho tá, ó, protoplasmático é esse aqui, e esse aqui é o fibroso. Isso aqui é como vocês vão ver isso na lâmina, tá? Isso aqui é um desenho, mas na lâmina você vai ver desse jeitinho. Continuando, qual que é a função da astroglia? Olha só, a principal função dela é chegar até um vaso, ó, tem uma prolongação que vai até o vaso, fazendo como se fosse uma capa protetora. Depois a gente vai entender o que é isso. Mas forma uma barreira chamada barreira hemato de sangue nervosa. Hematoencefálica. Hemato nervosa, mesma coisa. Só que além de fazer essa barreira, o astrocito faz o quê? Ele sustém as neuronas, então ele dá o sustém, ele faz como se fosse uma barreirinha de sustém para as neuronas. Ele também ajuda no transporte de nutrientes e desechos do sangue até a neurona e da neurona até o sangue. E a principal função é fazer parte da barreira hematoencefálica. Vou circular a barreira hematoencefálica e agora a gente vai estudar só ela. O que é barreira hematoencefálica, então? Meus amores, presta atenção. Aqui na minha pele, eu levei uma quedinha sem querer e abriu. E entrou uma bactéria. E essa bactéria vai entrar na minha pele e vai entrar no vaso sanguíneo. E esse vaso sanguíneo que está aqui, ó, irrigando a minha pele, é o mesmo vaso sanguíneo que vai dar ramificações e irrigar o sistema nervoso central. Todo mundo concorda que tudo que está no sangue, que entrou aqui na minha pele, também pode ir até a neurona? Também pode ir até o fígado? Também pode ir até o coração? Porque os vasos, eles comunicam todo o nosso corpo entre si. Então, seria muito prejudicial a gente ter o nosso sistema nervoso sem nenhuma proteção. Por quê? Porque essa bactéria que entra na minha pele, ela pode muito bem sair do vaso e entrar dentro do sistema nervoso central. E uma vez que essa bactéria entra dentro do sistema nervoso central, pode causar uma infecção chamada meningite, uma encefalite, tá? Então, essas infecções, elas matam as neuronas. E vocês lembram do início da aula que a gente falou que uma vez que uma neurona morre, ela não sobrevive nunca mais e nem reproduz outra filha? Porque ela tem pouco poder mitótico, ela está em estado de quiescência. Então, seria muito burro o nosso organismo não ter uma proteção. Então, a proteção do nosso sistema nervoso de maneira fisiológica, um mecanismo que está sempre aqui presente, é a barreira hematoencefálica. Então, essa barreira hematoencefálica, vocês vão ver que ela vai estar impedindo essas moléculas que estão aqui no sangue, incluso uma bactéria,
de entrar no sistema nervoso. E como que acontece essa barreira? A gente tem uma prolongação do astrocito, que ele vai colocar o pezinho dele aqui, ó, na barreira, e vai fazer como se fosse tipo um segurança. Tudo que tá querendo sair do vaso para entrar no sistema nervoso, ele vai perguntar: e você tá indo para onde? E o que você vai fazer no sistema nervoso central? Ah, você é uma bactéria. E você tá querendo o quê? Pegar o nutriente da neurona? De jeito nenhum. Você não vai entrar. Aqui você não entra. Então é como se fosse um guarda-costa, tá? Mas quais são os componentes dessa barreira hematoencefálica? Vocês vão ver que em histologia, em todos os lugares a gente tem uma barreira. E eu sempre associo que a gente tem que ver o que tem dentro do vaso e até o lugar onde essa barreira vai. Então, vamos supor que aqui tem dentro do vaso um ladrão de galinha, né? Que está querendo entrar no sistema nervoso. Esse ladrão de galinha, para ele atravessar e chegar aqui, ó, no sistema nervoso, ele tem que passar várias camadas. Essas são as camadas que vocês têm que dizer na prova, que são os componentes da barreira que você está estudando. Como é o componente da barreira hematoencefálica? É uma barreira entre o sangue e o sistema nervoso central. Então, observem aqui. Se isso aqui é um ladrão de galinha e ele quer pegar essa galinha que está bem aqui, o que ele tem que atravessar? A primeira barreira que está aqui é o que, gente? O que tem aqui? O vaso, né? Não é o vaso do sangue? O que tem no vaso do sangue, gente? Um epitélio. Como que é o nome do epitélio que reveste o vaso sanguíneo? Endotélio. Perfeito. Gente, todo epitélio, a gente tem o quê? Membrana, o quê? Basal. Então, a segunda capinha que esse ladrão de galinha vai ter que passar, que sempre está embaixo de todos esses epitélios, é a membrana basal. Então, membrana basal do endotélio. E a terceira é isso aqui, que é o pé chupador, ou também vocês podem falar que é uma prolongação do astrocito, mas se falam que é pé chupador, tá? Então, a terceira é essa daqui, que é o pé chupador. Então, gente, o que é a barreira hematoencefálica? É uma barreira de proteção entre o sangue e o sistema nervoso central, constituído, feito principalmente por uma célula chamada astrocito. O que impede essa barreira? Impede infecções, impede entrada de bactérias, de substâncias nocivas que danham, que lastimam as neuronas, tá? E você ainda pode dizer, porque as neuronas são células chiques, né? São células que estão em G0. E aí, quais são os componentes? Questão da prova. É o endotélio vascular, a membrana basal vascular e o pé chupador. Então, tudo isso tem na apostilinha de vocês, só quis ficar mais um pouco dinâmico, tá? Então, a barreira hematoencefálica, ela é feita a partir do extremo distal da prolongação do astrocito, que forma como se fosse um pé chupador no vaso, controlando a passagem de elementos entre o sangue e o tecido nervoso. Quais que são os componentes, meus amores? Endotélio, membrana basal e o pé chupador. Aqui, se você não lembrar dessa palavra pé chupador, você só coloca prolongação e o professor vai entender também. Tá? Todo mundo entendeu isso aqui? Qual que é a principal função do astrocito? Sostém, transporte de nutrientes, mas a principal é a barreira hematoencefálica. Continuando, a próxima célula da neuroglia, sistema nervoso central, é oligodendroglia. A oligodendroglia, gente, também tem prolongações, tá? Essa célula aqui, ó. Só que comparado ao astrocito, tem menos prolongação. Então, a gente fala que é uma célula com prolongações menores. E olha só, gente, o que o oligodendrocito está fazendo? Ele está aqui, ó, cada prolongação dele está indo não para o vaso sanguíneo, mas está indo para o axon. Então, é ele o responsável de fazer a bainha de mielina do sistema nervoso central. Olha que lindo. A gente já começou a aula vendo na fotinha a função. Então, oligodendrocitos são células com escassas prolongações comparada ao astrocito, mas tem prolongação. Tem um núcleo redondo e se localiza junto com os axons do sistema nervoso central. Por que será? Porque a função dele é fazer a bainha de mielina. É roçar, ó, fazer um roce no axon e começar a colocar lípido, porque lípido é o principal constituinte. Qual que é a função? Sintetiza a bainha de mielina. Uma observação que tem que ficar claro, que é questão de prova sobre a bainha de mielina, é o seguinte. A bainha de mielina no sistema nervoso central é feita pelo oligodendrocito. E o que vocês têm que saber, sim ou sim, é que o oligodendrocito, ele sintetiza bainha de mielina para vários axons ao mesmo tempo. Então, é aquela célula pegadora. Ela quer pegar todo mundo mesmo, ela quer chegar nos axons e fazer todos os axons ao mesmo tempo. Então, não é uma célula que se focaliza em uma neurona só. Ela está ali, ela pega o axon dessa neurona, dessa neurona, dessa neurona, dessa neurona e faz a bainha ao mesmo tempo. Só que, se esse axon ele não tiver mielina, o oligodendrocito não está nele. Então, o oligodendrocito também, ele é o quê, gente? Ele é, como é que a gente fala? Aquela pessoa que só está onde convém,
É interesseiro. Então, essa célula é uma célula interesseira. Por quê? Porque ele não vai estar perdendo tempo dele estando do lado de neuronas que não tem bainha de mielina. Ele só tá onde convém e ele é raparigueiro. Ele quer pegar todos os axons ao mesmo tempo, tá? Ao contrário da outra célula, que se chama célula de Schwann. Então, olha só, oligodendrocito. Aqui vai fazer a bainha de mielina no sistema nervoso central. E a célula de Schwann é como se fosse o primo gêmeo do oligodendrocito. Só que a célula de Schwann, ela faz a bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Então, no sistema nervoso periférico, aqui a gente tem o axon, aqui a gente tem a célula de Schwann, e observem, ele vai dando voltas, fazendo a bainha de mielina em cada neurona. Então, a célula de Schwann é aquele cara fiel, tá? Aquele cara que tá ali só quando tá uma bainha de mielina. Então, olha o desenho que eu associo. O oligodendrocito é o raparigueiro, que tá pegando vários axons ao mesmo tempo, e só tá onde convém. E a célula de Schwann é aquele cara fiel, que escolhe amar uma pessoa só, e vai estar lá, independente dessa pessoa estar precisando da bainha de mielina, não. Por quê? Porque a célula de Schwann, além de fazer a bainha de mielina, também faz outras coisas. Então, não é que ele vai estar lá só para fazer a bainha de mielina. Já o oligodendrocito vai estar lá só para fazer a bainha de mielina e, ao mesmo tempo, faz de vários axons. Todo mundo entendeu essa brincadeirinha? Para não esquecer na prova. Oligodendrocito raparigueiro, célula de Schwann, fiel, tá? Uhum. Perfeito. Continuando. Microglia. Meus amores, antes de falar da microglia, vocês, babies alunos, já sabem basicamente tudo que eu vou falar agora. Mas existe uma célula na corrente sanguínea chamada monocito, que, dependendo do lugar que esse monocito sai, que vai para outros diferentes lugares, ele se chama nomes diferentes. Então, se ele está no osso, a gente viu que lá no osso ele se chamava o quê? Osteoclasto. Se ele está no pulmão, ele vai chamar neumonocito tipo 3. Se ele está no conectivo, ele vai se chamar de macrófago. E se ele está no sistema nervoso central, ele vai se chamar microglia. Então, a microglia é a célula que faz a fagocitose, que faz que, tipo, come tudo que tiver para comer. Então, é uma célula fagocítica mononucleada. Por quê? Porque provém do monocito da corrente sanguínea. Então, é a célula da defesa do nosso sistema nervoso. Então, microglia, e essa célula aqui, ó, com prolongações, e são os macrófagos do sistema nervoso central. São as células mais pequenininhas, então, histologicamente, é uma célula muito pequena, por isso que a gente fala que é microglia, célula da glia pequena, é o significado. E a função dela, quando vocês pegam, é fagocitar moléculas raras, substâncias raras, patógenos raros, proteínas, bactérias, vírus, parasitas, tudo que entra, que a barreira de hematoencefálica não consegue deter, a microglia entra em ação, tá? E faz a fagocitose. Então, a microglia é o nosso macrófago do sistema nervoso. Próxima célula ependimaria. Meus amores, isso a gente vê em neuro. E neuro, dentro do cérebro, a gente tem um sistema, uma cisterna, que leva o líquido cefalorraquídeo, que tem o ventrículo lateral, o ventrículo terceiro, aí tem o aqueduto de Silvio, quarto ventrículo e a médula. Tudo isso aqui, gente, está dentro do meu neurônio, dos meus neurônios. Então, esse aqui é o neurônio de rosa, e aqui dentro a gente tem como se fosse um sistema de ventrículo. E o que que tem dentro desse sistema de ventrículo? Tem líquido. Esse líquido é o líquido cefalorraquídeo. Então, tudo aqui, ó, é como se fosse uma caixa d'água que vai passando esse líquido por dentro das estruturas nervosas, tá? Esse líquido cefalorraquídeo é muito importante. E quem é que produz ele? Quem é que drena ele? Quem é que absorve ele? É umas células que fazem um epitélio cúbico, olha só, que reveste todos esses ventrículos, tanto aqui, enfim, eu ia demorar horas fazendo isso aqui. Mas essas células são as células ependimaria. Então, são as células que revertem, né, que faz um revestimento em todos os ventrículos, e elas que são as responsáveis de produzir o líquido e de drenar esse líquido. Elas absorvem, drenam, recebem. Então, as células ependimarias, vocês vão ver agora aqui, ó. Elas estão aqui fazendo um epitélio cúbico, tem prolongações, tem vários líquidozinhos que estão sendo absorvidos, e elas constituem esse epitélio cúbico simples que tapiza, que reveste os ventrículos e os condutos do epêndime. Observação, elas possuem cílios e microvascularidades, exatamente porque elas absorvem esse líquido. Então, os cílios e microvascularidades dessas células são uma especialização, tá? Elas vão adquirindo esses cílios conforme elas vão fazendo a função dela. E aqui a função é revestir os ventrículos, ajudar e garantir a movimentação desse líquido entre o nosso cérebro, tá? Então, a gente começa pelo ventrículo lateral,
terceiro ventrículo, aqueduto de Silvio, quarto ventrículo e conducto medular ou conduto dele epêndice. A mesma coisa. Rapidinho, deixa eu anotar aqui. Tá. Enquanto isso, eu vou responder bem aqui, rapidinho, aluno. Pronto. Perfeito, gente. Então, todo mundo está entendendo, né? A gente já está na quarta célula da glia. Então, tudo que a gente viu agora é essas aqui, ó. A gente já viu todo o sistema nervoso central. E agora a gente vai ver o outro ladinho, que é o sistema nervoso periférico. A gente vai ver a célula de Schwann e as células satélite. Então, não esquecer do nome das quatro e não esquecer que quatro estão em um lado e duas estão em outro lado. Então, célula de Schwann, vocês já ouviram falar? A célula de Schwann faz o quê, gente? Faz a vainha de mielina, só que agora dos axons do sistema nervoso periférico, tá? E lembrar que eles, para fazer a vainha de mielina, é cada célula em cada axon. Aqui é um axon. Aqui vem a célula de Schwann, enrola aqui, ó, e ela vai começando enrolando. E esse enrolado é que vai produzindo a vainha de mielina. Então, não pode ter uma célula de Schwann para vários axons. É uma célula de Schwann para um axon, tá? E outra coisa, além de fazer a vainha de mielina, a célula de Schwann também ajuda na nutrição, ajuda no suporte. Então, não é que a célula de Schwann vai estar só nos axons mielinizados. Existe axon que não tem vainha de mielina e, mesmo assim, existe uma célula de Schwann lá do lado. Por quê? Porque aquela pessoa sincera, aquela pessoa fiel que está lá, independente das situações, tá? Então, assim como os oligodendrocitos, as células de Schwann também são responsáveis por produzir a vainha de mielina, só que agora elas produzem o quê? O sistema nervoso periférico. Outra coisa, diferente dos oligodendrocitos também, as células de Schwann formam a vainha de mielina em um só neurônio, em um só axon. E além disso, eu disse para vocês que as células de Schwann, elas fazem o quê? Além da vainha de mielina, nutrição e suporte. Então, lembrar, oligodendroglia, raparigueiro, pega só quando convém, tá com várias, e célula de Schwann, pessoa fiel que tá ali, independente da situação, e é só uma pessoa pro resto da vida, tá? Então, capite, né? Todo mundo lembra disso, não esqueça. Pode voltar, Raíssa, aquele último, porque aqui na apostila não tem completo como tá aí. Tá, perfeito. Perfeito. Ai, Vou meu tirar Deus. uma foto que é mais rápido. Tá, Listo. Obrigado. listo. E aí, falta a última, que é a célula satélite. Gente, a célula satélite é uma célula que está sempre perto de um gânglio. Então, é como se ela fosse um satélite de um gânglio. Então, vocês vão ver que rodeia o corpo da neurona dos gânglios periféricos, porque é uma célula do sistema nervoso periférico. Só que quando a gente pergunta a função, até hoje não existe uma pessoa, um livro de histologia, um histológico, uma pessoa que vive para estudar, que saiba dizer, definir qual que é a função da célula de Schwann, da célula satélite, perdão. Então, função, não existe muito uma função muito... Ela serve para marcar um gânglio, ela é satélite de um gânglio. Mas o que ela faz no gânglio, se ela ajuda na nutrição, se ela ajuda no suporte, não se sabe. Então, função na célula de satélite não se sabe até hoje, tá? Por isso que eu coloquei esse cara aí com ponto de interrogação. Então, resumindo, a gente tem esse quadro, na qual, deste lado aqui, a gente tem todas as células do sistema nervoso central, e desse ladinho a gente tem as células do sistema nervoso periférico, tá? Então, só para repassar, gente, qual que é a função dos oligodendrocitos? Eu quero um aluno para responder cada coisinha. O que o oligodendrocito faz? Alguém Forma lembra? vaina de mielina no sistema nervoso central. Perfeito. E quem é que é o oposto do oligodendrocito? O irmão gêmeo Célula de dele? Schwann. Célula de Schwann, que faz o quê? A vaina de mielina no sistema nervoso periférico. 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 O que era a nossa microglia? Qual que era a função da microglia? Microglia como se fosse o monocito, só que do sistema nervoso. Exatamente. É um macrófago nervoso, tá? É a célula que fagocita. E o que fazia as células ependimarias? Elas tinham uma forma e se especializavam na parte apical para poder fazer o quê com um líquido?
reveste a parte interna dos ventrículos com Uhum. as células em forma de, como é, meu Deus, cúbico simples, Exatamente. e As faz a produção e especializações mantenimento do do líquido líquido cefalorraquídeo. cefalorraquídeo. E o que que ela se especializa na parte apical? O que que ela gera na partezinha apical? Cílios e microvascularidades. Esses Microvascularidade, cílios vão ajudar para no auxiliar a movimento absorção. e também vão ajudar na absorção do líquido, tá? Porque esse líquido ele vai ficar sempre sendo drenado. Depois, o que que era uma célula satélite? Em que lugar que ela estava? Ó, De aqui, gânglios periféricos. exatamente, isso aqui é um gânglio, gente. E aqui a gente tem uma célula satélite. Então, a célula satélite está rodeando os gânglios do sistema nervoso periférico, mas não se sabe por que que ela está ali. E por último, e não menos importante, os astrocitos. Quem é que lembra qual a principal função de um astrocito, que faz parte de um negocinho aí que é muito fundamental para a neurona? Eles faziam o quê? Além de sustento e nutrição, eles ajudavam fazendo um negocinho chamado pé chupador, que constituía uma barreira chamada... Hematoencefálica. Exatamente. Então, lembrar da barreira hematoencefálica, tá? Então, capite. Continuando, eu falei para vocês desde o início da aula que no nosso axon, por ele não existir tantas estruturas, ele precisa pegar essas estruturas de outro lugar. E o axon não é que ele tem uma vida, que ele pode caminhar, ir lá buscar uma proteína, buscar uma vesícula. Não, ele fica parado, ele é uma prolongação. Então, dentro do nosso axon, existe aqui, ó, quando você coloca um zoom, né? Existe um transporte através dessas microfibrichas, que são ajudadas por duas proteínas, que aqui tem uma que é a quinesina, aqui tem outra que é a adeneína, que vai lá do núcleo até o final do axon e também vai do axon até o núcleo. Então, tem tanto um transporte anterógrado como um transporte retrógrado, tá? E esses dois transportes, eles vão ajudar o axon a ter proteínas que ele não produz, mas vem igual do nosso corpo. Então, aqui, quando a gente coloca um zoom, vocês vão ver que tem um microtúbulo que serve como uma via, é como se fosse uma estrada, e tem uma proteína que ajuda a levar as proteínas, as cargas, tudo do extremo negativo para o extremo positivo, que é a quinesina, e tem outra proteína motora, que é a adeneína, que vai ajudar no transporte retrógrado, voltando, então, do extremo positivo para o extremo negativo. Como isso aqui é um pouco incompleto e vocês têm que saber tanto para a biologia como para a histologia, eu vou desenhar aqui. Então, observem. Aqui eu vou fazer uma neurona com o seu axon. Aqui o corpo. E aqui vamos supor que eu tenho um acúmulo de granulozinhos de retículo endoplasmático rugoso produzindo algumas proteínas. Como que é o nome, gente, isso aqui? Um acúmulo granuloso de retículo endoplasmático rugoso no corpo de uma neurona? Corpúsculo de Nicel, né? Nicel, que chama em inglês, mas é Nicel. E aí o que acontece? Esse axon aqui, ó, ele não tem tanta proteína, ele não tem neurotransmissores. E ele precisa de neurotransmissores na hora do impulso nervoso. Ele precisa liberar proteínas para esse lugar aqui, ó, que vocês vão ver que é a sinapse, né, a região sináptica. Só que ele não consegue produzir, porque ele não tem retículo endoplasmático rugoso. Então, o que que acontece? Essas proteínas que foram formadas no corpo têm que ser transportadas até a sinapse, até essa região aqui. E o axon não tem, não consegue. Então, ele vai precisar de algumas proteínas para ajudar esse transporte. Então, a gente fala fisicamente que aqui é o extremo negativo e aqui é o extremo positivo. Se esse axon ele está precisando das proteínas que estão lá no corpo, essas proteínas vão fazer um transporte chamado anterógrado, que vai desde o extremo negativo até o extremo positivo. E quem vai ajudar essas proteínas é uma proteína motora. Olha só, gente, uma brincadeirinha. Eu tenho pouco e eu quero sempre mais. Pouco e eu quero sempre mais. Eu quero mais. Então, a proteína que vai ajudar no transporte anterógrado, que vai do extremo negativo para o extremo positivo, levando proteínas do corpo até o axon, chama quinesina. Então, a quinesina, essa proteína, pegou esses neurotransmissores que estão aqui, ó, colocou aqui em cima e vai transportar até essa região. Só que esse transporte é lento, né? Aí que tá, Robert, tem transporte lento e rápido. Isso já a gente vai conversar sobre a velocidade do transporte, tá? Meus amores, aí as proteínas chegaram lá no axon, essas proteínas foram enviadas no botão sináptico, fizeram um impulso nervoso e agora elas têm que voltar lá para o corpo para poder ser reciclada. Porque tudo na nossa vida a gente tem que reciclar.
Não é que a gente já usou o neurotransmissor para mandar a mensagem, a gente vai jogar eles fora. Então, a gente precisa pegar essas proteínas que foram utilizadas, colocar dentro de uma vesícula de novo e mandar lá para o corpo, porque o corpo tem que reciclar. Concorda comigo que se eu estou de carro indo da Argentina para o Brasil, eu estou indo numa rua, numa rota, mas se eu estou voltando do Brasil para a Argentina, eu tenho que ir em outra direção, senão eu ia ter um monte de choque de carro nas estradas. Então, essas proteínas que estão agora voltando, ou seja, um transporte retrógrado, elas não podem pegar a mesma ruta, elas não podem pegar a mesma estrada, elas não podem ir pela quinesina, elas têm que ir por outra proteína. Então, agora, vocês vão ver que desse outro lado aqui embaixo, a gente tem um transporte retrógrado, tá? Aqui em cima é anterógrado, do menos para o mais. E aqui é o retrógrado do mais para o menos. E para voltar do mais para o menos, eu utilizo outra proteína motora. Que como que é o nome dela? Olha só, gente, dinheiro. Dinheiro a gente tem, né? No início do mês, o pai manda, ou a gente trabalha e recebe. E a gente recebe até uma grana boa, só que acaba rápido. Então, dinheiro a gente tem, mas acaba muito rápido. Então, gineína, dinheiro do mais, acaba rapidamente para o menos. Então, essa brincadeira parece ser boboca, mas eu juro que vai ajudar vocês na hora da prova para vocês lembrar o que era do menos para o mais, o que é do mais para o menos. Então, a proteína motora que ajuda no transporte retrógrado chama gineína. Então, a gineína pega as vesículas que estão aqui, vou botar de lilás, e transporta até o corpo para poder ser reutilizado. Então, isso, gente, é quando o professor te pergunta o que é o transporte axônico. Você vai ter que explicar o extremo menos para o mais é quinesina, do mais para o menos é gineína, e esse transporte ele acontece ao todo tempo. Ao mesmo tempo, todo o tempo. Ao mesmo tempo, todo o tempo. Quando vai da neurona para o axon anterógrado, quando volta do axon, a neurona é retrógrado. Agora eu quero perguntar para vocês, existe transportes que são lentos e existe transportes que são rápidos. Geralmente o transporte lento é aquele transporte que ele tem que ser mantenido. Não é aquele transporte que você, eita, imediatamente eu preciso disso. Não, é aquele transporte diário, a todo segundo, a todo minuto. Então, o transporte anterógrado é o que tem a porção lenta. Então, no transporte anterógrado, diariamente, todo o tempo, de maneira bem lenta, esse corpo está mandando moléculas para o axon. Então, todo dia está tendo esse transporte aqui, ó, lento. Do corpo para o axon, do corpo para o axon. Só que de maneira rápida, eu estou precisando de neurotransmissor agora. Então, vai de maneira rápida o anterógrado. Só que, ao mesmo tempo, eu estou precisando reutilizar rapidamente. Então, volto também. Então, de maneira rápida, eu tenho tanto o anterógrado como o retrógrado. Isso é uma subclassificação do transporte axônico. Se você entendeu perfeito, eu sempre dou na minha aula e eu coloco na minha apostila, porque por aí, se você é aquele aluno que gosta de estudar por livro, no livro vocês vão ver que tem transporte anterógrado por quinesina lenta, transporte anterógrado por quinesina rápida. Então, por aí, para vocês não se confundir, eu acho melhor logo dizer na minha aula que existe um transporte lento, que é aquele que ele é mantenido em tempo e espaço, ele é todo dia, toda hora, e ele é o anterógrado. E existe um transporte rápido e lento, anterógrado e retrógrado, tá? Então, vocês vão ver que vai aparecer agora. Deixa eu só tirar uma fotinha. Um seria de coletivo, transporte público e o outro transporte privado, né? Exatamente. O Uber e o busão. Então, o transporte axônico nada mais é que transportar moléculas desde o corpo até a extremidade do axon. Prof, existe esse transporte nas dendritas? Não, gente, porque tudo que tem no corpo tem na dendrita. A dendrita não precisa desse transporte, tá? E aí vocês vão ver que pode se dividir em transporte lento e rápido. Dentro do transporte lento, que é aquele contínuo, que todo dia está lá, é o anterógrado. Lembrar que o anterógrado ele é do extremo menos para o mais, ele vai do corpo até o axon e ele utiliza a quinesina. E dentro do rápido existe os dois, né? O anterógrado, que leva mitocôndria, vesículas, neurotransmissores e utiliza a quinesina. E o retrógrado, que vai desde o terminal até o corpo. Ele retorna os componentes para poder serem reutilizados, né? E ele utiliza uma proteína motora chamada gineína. Todo mundo entendeu? Eu aconselho vocês a fazer esse desenhozinho, tá? Colocar extremo negativo, extremo positivo, do negativo para o positivo, quinesina, do positivo para o negativo, gineína, anterógrado, retrógrado. Classificação das neuronas. Eu tenho que dar isso aqui, mas eu não quero que vocês perdam neuronas decorando isso aqui. É lembrar que existe e é saber, mas não fiquem decorando e nem perdendo tempo com isso aqui, não. A gente pode classificar as neuronas, gente, de acordo com a função dela. Se eu tenho uma neurona que está aqui no meu dedinho, ó,
que tem um receptor, eu digo que essa neurona é uma neurona sensitiva. A neurona sensitiva, ela recebe o estímulo e ela vai mandar até uma neurona inter, ou seja, a que está entre a sensitiva e a motora. Essa neurona interneuronal leva a informação até o centro integrador, ele codifica e manda a informação de volta pela neurona motora, que é a neurona que vai fazer você tirar o dedo. Então, existe, de acordo com a função, 3 tipos de neurona. Sensitiva, interneuronal, que é a que comunica as duas, é cerca de 99% das neuronas, e a motora, que é a que faz a ação. Então, de maneira funcional, saber que existe a sensitiva, transmite o impulso nervoso, geralmente ela é unipolar. As motoras, que recebem o impulso nervoso e mandam o impulso nervoso para o órgão efetor, para tirar o dedo, para correr, para fazer alguma coisa, geralmente elas são multipolares. E as interneuronas, que elas estão entre as duas e é cerca de 99% de todas. E como elas estão entre as duas, concorda comigo que uma recebe o estímulo e a outra manda, então elas são bipolares, tá? Então, a sensitiva, unipolar, a interneurona, multipolar, porque ela tem que receber a informação em todos os lugares, e a motora, bipolar. Ao contrário, né? A motora, multipolar, e a interneurona, que é a que recebe, bipolar. Então, sensitiva 1, motora, multi. E a inter, como ela está entre um e outra, bipolar. Isso geralmente cai em choice, ou numa coluninha, para vocês associar. Que a sensitiva, ela é unipolar, que a motora, ela é multipolar, e que a interneurona, ela é bipolar, tá? E o que é isso, Raíssa? Unipolar, multipolar, bipolar, é a quantidade de prolongação, é a quantidade de polos, tá? Então, tem outra classificação das neurônias, que é de acordo com o número de prolongações. Elas podem ser multipolar, quando tem um axon e várias dendritas, multipolos. Um exemplo, motora, né? E a neurona de Purkinje, que está no nosso cérebro. A bipolar, quando ela tem só um axon e uma dendrita, então tem um axon para um lado, uma dendrita para o outro. Um exemplo de bipolar, o bulbo olfatório, tá? E também as interneuronas. E as pseudomonopolar é aquelas que não são unipolar, mas elas meio que são umas falsas unipolar, porque elas vão fazer uma prolongação e se divide depois. Então é pseudo, tudo que for pseudo, gente, é falso. Então é uma neurona que não tem só uma, mas ela, por se dividir muito lentamente, a pessoa pensa que ela só tem uma prolongação, mas ela tem mais de uma. Então ela tem um axon que se divide em duas partes. Então um axon sai, então unipolar, só que esse axon se divide em duas ramas. Por isso que ela é bipolar também, tá? Um exemplo é o gânglio raquídeo. Vocês vão ver isso aqui em anatomia, que é chamada GARD. Gânglio associado à raiz dorsal. Então, GARD é um exemplo de pseudomonopolar. Aqui, só para vocês verem a fotinha, ó, de uma unipolar. Por quê? Porque ela tem um axon, e esse axon, quando sai, é que ele se divide. Bipolar, quando eu tenho um axon e uma dendrita. E multipolar, quando é atípica essa daqui. É as mais numerosas. Tem várias dendritas e um axon só. Então, isso é a classificação das neuronas quanto ao número de prolongações. Mielina. Meus amores, o que é a mielina? Essa foto aí. O que é? Gente, vocês vão dizer para mim, pelo amor de Deus, que vocês são alunos de sangue nos olhos, vão me dar o orgulho e vão falar que célula é essa daqui que eu tô marcando com o laserzinho. Que célula é essa? É a célula de Schwann. É a célula de Schwann ou é uma célula que ela é raparigueira porque ela está fazendo ao mesmo tempo várias vainhas de mielina? Oligodendrócito. Pois Exatamente. Se for a célula de Schwann, pode ser a célula de Schwann por fazer a mielina, mas nessa foto não é, porque a célula de Schwann, gente, ela vai... Então, ela tá fazendo várias, né? Exatamente, ela vai se enrolar em um axon e fazer o axon assim, ó. Já a outra não, que é a oligodendrocita, ela vai... Cada prolongação dela está em um axon diferente, tá? Então, a bainha de mielina, gente, é uma capa do axon glicoproteica, porque tem muita glicoproteína, ou seja, muito lípidos e muitas proteínas, e ela reveste o axon. Quem que produz a bainha de mielina? Depende, prof. Em que lugar? No sistema nervoso central é o oligodendrocito. No sistema nervoso periférico é a célula de Schwann. Outra perguntinha. Qual é os componentes da bainha de mielina? O que tem na bainha de mielina? Vocês vão ver que a composição principal é de lípidos, tá? Então, é de 60% a 80% de lípidos e um 20% a 40% de proteínas, tá? Outra coisa, a bainha de mielina, gente, ela é uma substância
Como é que fala, meu Deus? Aqui, deixa eu pegar para vocês uma neurona. Aqui é um axon. E aqui a gente tem a vaina de mielina. A vaina de mielina, ela é contínua ou ela é em blocos? Ela é uma coisa Ela é em completa blocos. em blocos. E é isso que faz o impulso nervoso ser saltatório. Porque, gente, o impulso nervoso ele é elétrico. E lípido, não sei se vocês lembram de terceira de pouso, mas o lípido ele aísla, ele isola. Então é um isolamento elétrico. Se o impulso vai aqui, ó, ele vai saltar todos os nódulos de Rayvan. Então ele vai saltando. No lugar onde tem bainha de mielina, o impulso não consegue passar. Então, para que é melhor? Ele vai pulando os nódulos. Então, cada vez que ele pula, ele vai mais rápido. Por isso que o impulso nervoso, em um axon mielinizado, ele é mais rápido, porque ele é um impulso saltatório, tá? Então, os lugares onde não tem a vaina de mielina, a gente fala que é nódulo de Ravier. E é onde vai passar o impulso nervoso. Então, qual que é a função da mielina? Aislamento elétrico, mecânico, aumenta a velocidade da condução do impulso nervoso e também ajuda no transporte de substância entre a célula de Schwann e a nossa neurona, tá? E o que é essa condução saltatória? Só para revisar aqui, ó. Aqui a gente tem a nossa vaina de mielina, que está marcada, o nosso impulso nervoso de vermelho pulando, e cada nódulozinho desse que não tem a vaina de mielina, a gente chama de nódulo de Ranvier. Aqui a gente tem um cono axônio, e aqui a gente tem um botão sináptico, que é onde tem a nossa sinapse, que é o que a gente vai ver já já o que é. Então, a condução saltatória é o nome que dá ao impulso nervoso em um axon mielínico. Então, o potencial de ação do axon se propaga através dos axônios com bainha de mielina saltando de nódulo a nódulo. E qual que é a vantagem? Sem vocês verem aqui o que tem escrito, qual que vocês acham que é a vantagem de ter uma condução saltatória? Além de ser mais rápido o impulso, eu preciso gerar menos energia. Por quê? Porque vai pular. Então, ao pular, ao invés de passar por axon em axon, partezinha por partezinha, abrindo canais por canais, ela vai pulando. E ao pular, ela gera menos energia para propagar esse impulso nervoso. Então, as duas vantagens é o potencial de ação viaja mais rápido e é mais fácil produzir esse potencial de ação. Então, ele é menos energético, gasta menos energia na neurona. E o que é a sinapse? Meus amores, a sinapse é uma zona especializada em receber e mandar estímulo. Então, a sinapse ou zona sináptica, ela está entre dois axons e é onde vai cair os neurotransmissores, tá? Então, é uma zona especializada em receber o estímulo do impulso nervoso. Então, zona especializada de contato. Quando a gente fala que é uma zona de contato, eu quero que vocês aí do outro lado entendam que não é que os axons estão em contato, não, tá? É uma zona de contato porque tem uma fendazinha, tem um espaço onde passa as moléculas de neurotransmissores. Então, o impulso, quando ele vai de uma célula para outra, não é que ele encosta na célula, ele manda a informação em forma de neurotransmissores, tá? Então, esse impulso, ele é transmitido através de substâncias químicas liberadas por exocitose. E qual que é o mecanismo? Meus amores, eu não estou aqui para ler livro, eu não estou aqui para ler, então eu estou aqui para explicar para vocês. Ao invés de ler o que é o mecanismo, eu vou desenhar. E agora eu queria muito, muito, muito que vocês pegassem a apostila. No lugarzinho onde tem mecanismo, tem um espaçozinho, eu quero que vocês façam esse desenho comigo. Porque isso aqui é questão de prova, tanto para vocês desenharem uma sinapse, como vai cair na prova já um desenho para vocês colocarem os nomezinhos de cada região de uma sinapse. E a questão número 3 dessa partezinha aqui é para vocês explicar o mecanismo de uma sinapse. Então, eu vou dar 3 respostas de prova só nesse quadrozinho aqui. E as respostas vai estar associada com esse desenho. Prof, rapidinho, que você passou, eu não anotei. Lavagna mielina, ela se interrompe a nível de quê? Dos nódulos de Ravier. Valeu, obrigado. Gente, eu quero que vocês desenhem aqui comigo, tá? Esse desenho. É um desenho ilustrativo. Mas a gente vai marcar todos os componentes que existem entre uma neurona e outra, bem no lugarzinho da sinapse.
Só. Ó, vou colocando os nomes, tá? Aqui você já sabe que é o nosso axon. Nessa regiãozinha aqui do axon, a gente chama que é o cono axônico, que é o iniciozinho do axon. E nesse final aqui, a gente fala que é o botão sináptico. É o final do axon. Essa zona aqui, ó, daqui até aqui, a gente fala que é a zona sináptica, ou também chamada hendidura sináptica. A zona de contato, na qual não tem contato. A membrana do axon, que está chegando, a gente fala que é a membrana pré-sináptica, porque está antes da sináptica, antes da sinapse, né? Então, essa membrana aqui é uma membrana pré-sináptica. E aqui do outro lado, a gente tem a membrana pós-sináptica. Na membrana pós-sináptica, a gente tem os receptores, bem no conozinho, bem no botão, perdão. E aqui também, no axon seguinte, a gente vai ter os canálios. Geralmente, esses canálios são de sódio e de cloro. Então, vou botar aqui na representação o cloro, que é negativo, e o sódio, que é positivo. E na membrana pré-sináptica, a gente tem umas vesículas, que são vesículas e neurotransmissores. E aqui, saindo por exocitose, ó, cada bichinho desse aqui, são os nossos neurotransmissores. Neurotransmissores. Aí você ainda pode botar na sua prova, bem lindo, o nome exocitose. Então, meus amores, eu quero que vocês façam esse desenho completinho, do jeito que tá aqui. Coloca aqui é o corpo. Coloca aqui as dendritas. Porque já a gente vai fazer a representação do que é um impulso nervoso. Como é que chega, como é que faz a sinapse, o que faz nesse receptor, o que faz nesses canais. Enquanto vocês desenham, vou dar um minutinho para vocês desenhar, eu vou só pegar mais água, tá?
E aí, meus amores, terminaram esse desenho? Ou tem alguém ainda desenhando? Acho que todo mundo terminou, pelo visto. Então, bora acelerar aí e ligar esses neurônios, que agora a gente vai ver uma parte, eu acho que é já a última parte da aula, tá, gente? Tem sinapse, depois tem o impulso elétrico em si. A gente vai falar um pouquinho de cada neurotransmissor. Mas já tá no finalzinho. Mas é uma das partes principais da aula, porque vocês têm que saber o que que é o impulso nervoso. Então, gente, o impulso nervoso, ele vai ter um caminho sempre a seguir. O impulso nervoso vai chegar dendrita, corpo e depois axon. E quando esse impulso nervoso vai passando pelo axon, ele vai chegar nesse botão sináptico, que é a parte final de um axon, onde tem um instanteamento, né? A abertura do axon. E quando ele chega aqui, preste atenção o que vai acontecer. Essas moléculas de cálcio que estão extracelular, ou seja, que estão do lado de fora do axon, vão entrar para essa membrana pré-sináptica e com a entrada do cálcio, essas vesículas que estão já aqui, ó, elas se aproximam com essa membrana e começam a se fusionar. Então, se fusiona membrana com membrana e aí libera o material que tem dentro dessas vesículas. Então, o impulso nervoso chega na dendrita, ao corpo, chega no axon e com a chegada do impulso nervoso no botão sináptico, ingressa cálcio. Com o ingresso do cálcio, se fusiona as vesículas de neurotransmissores com a vesícula pré-sináptica e ocorre a liberação dos neurotransmissores por exocitose na fenda sináptica ou na zona de sinapse, tá? Com a liberação desses neurotransmissores, eles vão atravessar essa zona e vão chegar até o receptor que está lá na outra membrana, a membrana pós-sináptica. De acordo com o mecanismo desses neurotransmissores, eu vou ter uma reação na outra neurona. Quais que são esses mecanismos, prof? Aqui eu posso ter neurotransmissores de 3 tipos. Eu já vou dar para vocês a próxima partezinha da aula, olha só. Eu tenho neurotransmissores que são inibitórios, então que inibem a outra neurona. Eu tenho neurotransmissores que são excitatórios, que excitam a outra neurona a seguir o impulso nervoso. E eu tenho neurotransmissores do tipo moduladores, que fazem um segundo mensageiro para produzir o impulso nervoso seguinte. Então, eu tenho esses 3 tipos, tá? O que eu quero deixar claro para vocês? Dependendo do estímulo, dependendo do impulso nervoso, eu vou utilizar neurotransmissores diferentes. Se eu quero fazer uma inibição na outra neurona, vamos supor, eu estou assustada, e eu quero parar de tremer, eu tenho que fazer um impulso inibitório para ir calmando. Então, o neurotransmissor que funciona de maneira inibitória é o GABA. Vou dar um exemplo, mas tem vários, tá? O GABA é um neurotransmissor que, ao ser liberado, ele vai inibir a outra neurona. Então, pensa comigo, o GABA se gaba tanto que não faz nada, tá? Já os inibidores do tipo excitatório, a gente pode falar que é o acetilcolina. O que a acetilcolina faz? Ele faz a contração, né? Então, o acetilcolina ele chega no músculo e manda o músculo contrair. Então, ele é um neurotransmissor do tipo excitatório. Esses aqui são os 2 principais. E qual que é o mecanismo de um inibitório? Olha para cá que eu vou ensinar para vocês. Se esse neurotransmissor que está bem aqui, ó, vou desenhar de marrom, ele for o GABA, ele vai chegar nesse receptor e vai inibir essa neurona. Como que ele vai inibir? Meus amores, toda neurona, quando ela está em potencial de repouso, isso a gente vai ver já já, ela está sem nenhum estímulo. Quando é uma célula que está sem nenhum estímulo, que está em repouso, ela tem a carga negativa aqui dentro. Então, se isso aqui é um axon, ó, ela tem carga negativa. E do lado de fora, ela tem carga positiva. Então, uma neurona, quando ela está em repouso, sem nenhum estímulo, ela está polarizada. Significa que aqui é negativo, ó, e aqui é positivo. Para eu estimular, para eu excitar essa neurona, eu tenho que mudar essas cargas. Eu tenho que colocar carga positiva para dentro e tirar a carga negativa para fora. Por quê? Porque eu tenho que fazer uma despolarização. Se eu estou em repouso, eu estou polarizada. Eu tenho carga negativa, carga positiva. Eu tenho polos. Se eu estou excitada, se eu estou querendo fazer um impulso nervoso, se eu estou fazendo alguma coisa, eu estou despolarizada. Eu não tenho polo. Tá tudo positivo, positivo, positivo. Não tem nenhum polo. Então, eu quero que vocês pensem comigo. Se essa neurona que está recebendo estímulo, que ainda está em repouso, ela está em repouso, vou até apagar isso aqui, ó, para a gente
terminar aqui. Se essa neurona que está aqui, recebendo esse estímulo, ela está em repouso, concorda comigo que aquela está negativo, 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 e aquela está positivo, positivo, positivo? Se esse neurotransmissor for excitatório, ele vai ter que despolarizar essa neurona. Então, ele vai ter que tirar essa carga negativa. Agora, se esse neurotransmissor ele for do tipo inibitório, ele não vai despolarizar. Ele vai ao contrário, ele vai hiperpolarizar. Então, ele vai abrir os canais de cloro, que são negativos. Então, o cloro ele é negativo. Quando vem um neurotransmissor do tipo GABA, que se GABA tanto não faz nada, ele é inibitório. Então, ao invés de despolarizar, ele vai colocar mais substância negativa. Então, ele vai encher essa neurona de cloro. Cloro é negativo, 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 negativo. Eu não vou despolarizar essa neurona nunca. Então, eu estou fazendo uma hiperpolarização por um estímulo inibitório através de um neurotransmissor do tipo GABA. Perfeito, perfeito. Agora, a gente vai ver o mecanismo de um impulso do tipo excitatório. Olha o que acontece. Eu estou aqui com o meu potencial de repouso, negativo, negativo, positivo, positivo. Só que agora, ao invés de vir a GABA, eu vou colocar o acetilcolina. Então, olha só o que acontece. Vou tirar aqui essa GABA. E agora eu vou colocar o acetilcolina de verde. Se o acetilcolina for o neurotransmissor que está sendo liberado nesse impulso nervoso, ele vai vir aqui nesse receptor, esse receptor vai se ativar, vai mandar uma sinalização para o canal de sódio abrir. E o que acontece? O sódio, ele é 2+, então ele tem carga positiva. Quando o sódio ingressa no axon, ele vai encher isso aqui de carga positiva. Então, ao invés de ficar negativo aqui, eu vou estar excitando essa neurona. Eu vou estar fazendo um negocinho que a gente chama de despolarização. Então, quando eu despolarizo, eu gero um impulso nervoso. Então, por isso que esse tipo de sinapse é uma sinapse excitatória, tá? Então, inibitório, GABA, excitatório, acetil. O inibitório ativa canais de cloro, só para resumir, ó. Aqui é canais de cloro fazendo uma hiperpolarização. E o excitatório, que é o acetilcolina, ele faz o quê? Ele abre os canais de sódio, fazendo uma despolarização. E o modulador, o que ele faz? Ele pode fazer tanto a inibição como a excitação. Ele vai modular uma resposta. Foi complicado, né, gente? Mas tá a aula gravada, tá? Então não se preocupe, vocês podem ver isso várias e várias vezes. Eu quero saber se vocês entenderam o mecanismo da sinapse. Tirou uma fotinha. E agora, deixa eu só ler tudo de novo para vocês verem aqui, ó. O impulso nervoso se transmite pela membrana do axon, chega na região pré-sináptica, provoca a entrada de cálcio, que produz a migração das vesículas hacia a membrana pré-sináptica, com a fusão e a liberação dos neurotransmissores por exocitose, que cai na hendidura sináptica e chega até os receptores. A união desses neurotransmissores com o excitado, com o receptor, produz câmbios na membrana pós-sináptica, como a abertura dos canais, que podem ser canais de sódio ou canais de cloro, dependendo do tipo de sinapse que eu quero, tá? Então, isso é o mecanismo da sinapse. Continuando aqui, ó, só para vocês entenderem que a sinapse ela vai depender dos neurotransmissores. Existem 3 tipos diferentes de mecanismo e efeito de neurotransmissores. Tem o de despolarização, que é o efeito excitatório. Exemplo, acetilcolina e glutamato. Existe o de hiperpolarização, que é quando coloca mais cloro, mais cloro, mais cloro, que faz um efeito inibitório, como exemplo, GABA e glicina. E existe o neurotransmissor de modulação, que o que a modulação faz? Ele gera segundos mensageiros que modifica uma resposta, fazendo dela excitatória ou inibitória, tá? Dopa e serotonina. Tipos de sinapse. Meus amores, existe a sinapse química, que é essa que eu estou falando para vocês desde o início da aula, que é a sinapse que existe em nós, seres humanos, tá? E existe uma sinapse elétrica, que geralmente ela está em coelhos, em ratinhos, tá? E existe um pouquinho de sinapse elétrica na retina do ser humano. Qual que é a diferença delas duas? Olha só. A elétrica não está tão comum nos seres humanos, só tem um pouquinho na região da retina. É uma comunicação direta entre as células, então as neuronas não estão separadas, como a gente viu agora, elas estão juntas. Não existe neurotransmissor, porque o neurotransmissor, o que ele faz? Ele manda um estímulo de uma neurona para outra, através de um espaço. Se não tem esse espaço, essa neurona comunica com essa, assim, ó, rapidamente.
é mais rápida e ela é bidirecional. Ela pode ir e voltar, ir e voltar. Já a química, que é a nossa sinapse, ela não tem contato. Esse não ter contato, a gente tem um contato indireto por neurotransmissores, né? Então, existem as moléculas químicas, possui uma hendidura sináptica, que é um espaçozinho, e necessita de neurotransmissores, tá? Continuando, o que é um nervo e o que é um gânglio? Eu sempre dou esse quadrinho aqui nas aulas de neuroanatomia, quando eu dava anatomia, né? Agora eu não dou mais. Mas eu quero que vocês façam aqui comigo. Um quadrinho resumo. O que tem no sistema nervoso central e o que tem no sistema nervoso periférico? Quando eu pego os corpos das neuronas e as dendritas, né, que estão sempre juntinhas. E quando eu pego só os axônicos. Então, gente, olha só. Um conjunto de corpo e de dendrita, um conjunto de parte central, no sistema nervoso central, a gente chama de substância gris. Um conjunto de axon, que tem muito lípido, que vê branco, né? No sistema nervoso central, a gente fala que é a substância branca. Então, a partir de agora, toda vez que vocês ouvirem falar de substância gris ou substância branca, é basicamente isso. Agora, no sistema nervoso periférico, um conjunto de corpo, um conjunto de centro das neuronas, a gente chama de gânglio. E um conjunto de axônios, ou seja, vários axons, várias vainas de mielina no sistema nervoso periférico, a gente chama de nervo. Então, o que é um nervio? Nervio, nervo, é um conjunto de axônios que veio lá do meu sistema nervoso central. Então, esse quadrinho eu quero que vocês façam aí. É um esqueminha, para vocês nunca mais esquecerem. Então, você pergunta para vocês, gente, agora aqui na aula, o que é um nervo? É um conjunto de quê? Aonde? Alguém consegue me responder o que é um nervo? Conjunto de axon no sistema nervoso Periférico, né? periférico. Periférico. Então, vocês vão ver, gente, que aqui tem uma neurona. Aí ela manda esse axon. Essa outra neurona manda esse axon. Essa outra neurona manda esse axon. Tudo isso aqui forma uma vaina só, ó, que a gente chama de nervo. E esse nervo, você tem que lembrar que ele vai ter uma superfície de tecido conectivo que vai revestir ele, tanto a vaina toda, como cada axon desse, como cada vaina de mielina. Então, tem epineuro, endoneuro. Lembra disso que a gente viu em muscular? Enfim, sempre repete as coisas. Então, isso aqui, gente, é um conjunto de axones revestido por um fascículo de conectivo no sistema nervoso periférico. Isso é nervo. Então, o nervo é um conjunto de fibras fora do sistema nervoso central, rodeado por um tecido conectivo com vaso sanguíneo. Então, os nomes de tecidos conectivos que reveste cada coisinha dessa é epineuro, perineuro e endoneuro. Onde é que a gente tinha estudado algo parecido com isso? Só que epimício, perimício e endomício? No músculo, lembra? O tecido conectivo que reveste todo o músculozão, todo o meu bíceps, é epimício. O tecido conectivo que reveste cada fascículo de músculo é o perimício. E o tecido conectivo que reveste cada fibra de músculo é o endomício. Tá? A mesma coisa acontece aqui. Aqui vocês vão ouvir falar em vasa nervium. O que é vasa nervium? É os vasos sanguíneos que estão dentro do conectivo revestindo esse nervo, tá? Então, vasa neuro são pequenos vasozinhos sanguíneos, bem pequenininho, que se estende desde a parte mais central até a parte mais externa de um nervo, só para irrigar o nervo. E o que é um gânglio, meus amores? Lembra da regrinha lá? O que era um nervo? Conjunto de axônios. E o que é um gânglio? Conjunto de corpos e dendritas no sistema nervoso periférico. Então, o gânglio é a parte zona central. Então, é acúmulo de corpos neuronais. E aqui vocês vão ver aqui, ó, um gânglio que é o mais conhecido na neuro, né, que é os GARDs. O que é um GARD? É um gânglio. Pensa aí. Gânglio associado à raiz dorsal da médula espinhal. Geralmente dá uma informação do tipo sensitiva. E é um tipo de pseudo monopolar. Você for perguntar assim, qual é a estrutura dele. Então, tudo isso eu quero que vocês associem com gânglio.
O principal exemplo de gânglio no nosso corpo é o GARD, é um gânglio associado à raiz dorsal da médula óssea, médula espinal, né? E geralmente ele leva uma informação sensitiva. E ele dá um axon só, por isso que é pseudomono, mas esse axon se divide em duas partes, na parte aferente e na parte eferente. Chegamos ao finalzinho da aula, só para repassar o que era o impulso nervoso mesmo. O impulso nervoso, ele vinha de onde a onde até onde? Quem é que lembra? O impulso nervoso é a informação que chega em uma dendrita, que passa para o corpo, que passa para o axon e chega a ser codificado em outra neurona. Isso é o impulso nervoso, tá? E vocês vão ver que o impulso nervoso, para ele acontecer, a minha célula ela tem que sair de um potencial de repouso e ir para um potencial de ação, numa lei chamada lei do tudo ou nada. Ou despolariza tudo, ou não tem impulso nervoso. Ou seja, em uma neurona que está em repouso, o axon dela tá o quê, gente? Lembrar disso aqui, pelo amor de Deus. Tá polarizado. Polarizado. Isso significa o quê? Que tem polos. Então, aqui a gente tem negativo, 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 positivo, 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 positivo. Para esse impulso nervoso chegar nessa dendrita e chegar nesse axon, se tem que abrir canais, principalmente de sódio, para entrar o sódio, e o sódio vai ter que despolarizar. Se não despolariza, não tem impulso nervoso. Isso a gente chama de lei de tudo ou nada. Então, o potencial de ação é exatamente isso aqui. É a despolarização. Então, despolarização é o nosso potencial de ação. E isso acontece pela lei do tudo ou nada. Então, vai entrando sódio nesse espaçozinho, esse espaço vai se despolarizando e vai estimulando a outro espaço que se despolarizar também. É por isso que o impulso ele sempre vai da dendrita até o axon. Porque ele vai despolarizando cada regiãozinha dessa. Então, aqui eu coloquei, ó, potencial de repouso é a diferença do potencial entre a superfície interna, que está negativa, e a externa, que está positivo, mantenida diariamente por uma bomba de sódio e potássio, e o potencial de ação é a inversão desse potencial de repouso, ou seja, a despolarização, associada por um câmbio temporário das cargas. Geralmente é pela entrada de sódio, ou também vocês vão ver que quando se hiperpolariza, eu tenho a entrada de cloro. A área que se despolariza, ela estimula a área seguinte a se despolarizar também. Por quê? Porque isso segue uma lei chamada lei de todo ou nada. Ou se despolariza tudo, ou não tem impulso nervoso. Então, aqui nesse quadro, não vou repetir não, mas o que eu ia fazer é aquele desenho grandão na neurona. Acho que todo mundo entendeu, né? Aqui negativo, 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 positivo, positivo, positivo. Se aqui tiver um canal de cloro, o que acontece com isso aqui? Fica mais negativo ainda. Então, isso aqui não gera um impulso. Isso aqui é uma hiperpolarização. Mas se tiver entrada de sódio, ao contrário. O sódio faz isso aqui se despolarizar. Então, o impulso nervoso ele tem que ter esse câmbio de cargas, tá? Meus amores, cineminha. Vocês vão ver que as lâminas de nervoso, geralmente não é essa coloração. A primeira que eu coloquei foi essa, mas não é hematoxilina e eosina. Muitas lâminas de sistema nervoso, elas vão estar marronzinhas, amareladas. Não tem muito o que perguntar em lâmina de tecido nervoso. O professor vai te perguntar sempre duas coisas. Que tecido é esse? Que, cá entre nós, é tão difícil que chega a ser fácil, porque é um dos mais difíceis de ser detectado. Então, você vai dizer que é sistema nervoso. E ele vai apontar para uma estrutura e vocês vão ter que dizer se é neurona. Ó, o que é isso aqui, gente? Ó, a neurona, vocês vão ver na lâmina que ela vai ter o corpo e vai ter o axon. Então, ou ele vai apontar para isso aqui, que vocês vão ter que dizer que é uma neurona, ou ele vai apontar para isso aqui, gente. Ó, que isso aqui é uma célula da glia, isso aqui é uma célula da glia, isso aqui é uma célula da glia, isso aqui é uma célula da glia. Tudo que tiver pequenininho, basófilo, são células diferentes da glia. Algumas lâminas com muita resolução, com muito aumento, você consegue diferenciar qual célula da glia é. Geralmente é um astrocito, uma célula de Schwann, mas algumas outras lâminas, como essa aqui, você não consegue identificar que tipo de célula da glia é essa. Então, a primeira coisa, que tecido é esse? Tecido nervoso. Aí vai dizer o que é isso aqui, número 1, e o que é isso aqui, número 2. Neurona, com sua dendrita, o seu corpo e o seu axon. Aqui a gente tem um núcleo, tem alguns grânulos bem basófilos de corpúsculo de Nisal. E número 2, uma célula X da glia, que não dá para saber qual é, tá? Olha aqui, gente.
É essa lâmina aqui. Eu quero que vocês busquem alguma coisa. Não pense que isso aqui é músculo, tá? Porque músculo a gente viu que tem dois tipos de corte, né? Longitudinal e transversal. E aqui também a gente tem dois tipos de corte. Que tecido é esse? Bora buscar alguma célula em forma de raquete, que a gente chama assim, tá? Olha aqui, ó. Núcleo, uma prolongação. Isso aqui bem louco, ó. Um núcleo, uma prolongação maior. Estão vendo? Isso aqui, essas duas, isso aqui são as neuronas, tá? E aqui, ó, do ladinho delas, tem várias células da glia. Células da glia, células da glia, células da glia, células da glia. Isso aqui, gente, é um corte longitudinal. Então, você tá aqui a neurona, você faz isso, você corta ela assim. Já essa partezinha aqui é um corte transversal das neuronas, na qual vocês vão ver muita parte branca. Por que vocês vão ver muita parte branca? Porque cortou aqui, ó, principalmente vocês estão vendo a bainha de mielina, o axon. Então, isso aqui que é branco é lípido. Isso aqui é um núcleozinho de uma glia. E isso aqui, branco, é a parte da bainha de mielina. É os axônios das neuronas. Tá? Então, é um pouco difícil, mas quando você pega, tá? Então, olha para cá. Aqui tá as respostas. Os axônios, células gliales e as neuronas, que são essas células como um raquete. E aqui, nessa neurona, no núcleo dessa neurona, como tem muitos grânulozinhos bem basófilos, a gente fala que são os grumos, ou grânulos, ou corpúsculos de Nissal. Mesma coisa. Que tecido é esse? Nervoso. Uhum. E que célula é essa, gente? Não é uma neurona, tá? Isso aqui é uma célula da glia. E qual é a célula da glia que tem várias prolongações? Astrocito. Oligotensas. Aí que tal? Aqui eu tenho um tipo e aqui eu tenho outro. Aqui é um mastrocito. E aqui tem prolongação, mas tem pouca prolongação. É um oligodendrocito. Nessa lâmina aqui, gente, só dá para identificar essas duas células. Uma microglia, dificilmente vocês vão ver ela, porque é muito pequenininha. E a célula de Schwann, vocês só vão poder dizer que é a célula de Schwann quando você vê que está junto com a neurona. Essa é a dica que eu dou. Quando você vê prolongações, pensa, se não é uma prolongação só e se a célula não é muito grandona, o núcleo, não é neurona. Então pode ser astrocito ou oligodendrocito. Vocês têm que saber qual das duas tem mais prolongação. O astrocito, ele é um astro, ele é estrela, ele tem muitas prolongações. Já o oligodendrocito, ele tem um aqui e acolá, porque ele faz a prolongação para chegar até o axon para fazer a vaina de mielina, né? Então ele não tem tanta prolongação. Então aqui são células da glia, isso aqui é o sistema nervoso. Aqui, gente, ó. O que vocês acham que é esse tecido aqui? Que tecido é esse? Isso aqui é tecido É nervoso, com né? oligodendrocitos. Olha aqui, ó. Pensa comigo aqui, ó. Que células é essa aqui, ó? Tem uma, duas, três, quatro. Poucas prolongações. Isso aqui quase não tem. Isso aqui tem três, quatro. O professor de vocês, gente, eu quero que vocês observem a aula dele. Tem professor que não aprofundiza tanto, tá? Tem professor que não vai perguntar que célula é essa. Não vai perguntar. Você vai ter que dizer só se é neurona ou célula da glia. Mas se o teu professor, nas aulas, ele der lâmina especificamente de cada célula, infelizmente, meus amores, vão ter que responder a célula na prova. Mas isso aqui eu diria tecido nervoso. E essas células aqui, como não dá para ver bem qual que ele está marcando, se é um astrocito ou um oligodendrocito pelo corte, são células da glia, não são neuronas. Tem que saber qual que é neurona e qual que não é. Essa aqui, gente, que célula é essa? Não tem como errar. Essa aqui ele pode muito bem perguntar que tecido é esse? Tecido nervoso. E que célula é essa? Que tem muitas prolongações. Célula da glia, né? Isso aí é uma célula da glia, mas é um astrocito, porque tem muitas prolongações. E dentro dos astrocitos, só aluno sangue nos olhos vai lembrar disso. A gente viu que tem um astrocito fibroso e o protoplasmático. Qual é esse aqui? Esse é o fibroso. Fibroso, que tem prolongações alargadas, tá? E é mais clarinho. Se fosse um protoplasmático, vocês iam ver que ele tem um núcleo aqui, ó. E era mais assim, ó. Várias, bem pertinho. Assim, tá? É diferente. Aqui são umas prolongações mais largas. Mais fino e o outro é grosso, né? Mas que célula é essa aqui, gente? Ó, primeiro, que tecido é esse? Nervoso. É de boa. Nervoso. Que célula é essa daí? Que tem... É como se fosse... Neurônio? Neurônio? Exatamente. A minha regra que eu dou é que as neuronas...
vocês vão ver ela em forma de raquete. Sabe a raquete de jogo? Sim, ó. Raquete de tênis. De tênis, exatamente. Então, é essa a regrinha que eu dou. As neuronas, geralmente, vocês vão ver ela em forma de raquete. Essa tinção aqui, gente, é uma tinção chamada tinção de Nissal, que ela vai identificar principalmente, olha para cá, o que está bem marcado aqui de lilás, bem marcado de lilás, é o núcleo, mas o que tem no núcleo que está marcado pela tinção de Nissal? Hein, meus amores? Os corpúsculos... Substância de início. Exatamente, substância de Nis ou grumos de Nis, isso aí é os retículos endoplasmáticos rugosos agrupados no corpo de uma neurona. Olha só, gente, isso aqui, que tecido é esse? Oligodendrócitos. Isso é o nervoso e não, isso é astrocito. Cuidado pra vocês não ficar confundindo, tá? Isso é neuroglia e isso é astrocito. Tem muitas prolongações. Às vezes o corte não pega todas as prolongações, pega só uma ali, uma lá. Mas olha só, é uma célula, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem várias. Só que de várias direções. Olha aqui, gente, que célula é essa? Que tecido é esse? Tecido nervoso. Que célula é essa? Por aí você respira fundo e quer falar oligodendrocito. Mas não. Isso aqui é um astrocito do tipo fibroso que está mandando as prolongações deles, ó, até esse vaso sanguíneo aqui. Para fazer o que, meus amores? Os piés chupadores. Isso aqui nada mais é que um corte de uma parte que tem um vaso sanguíneo, as prolongações fazendo a barreira hematoencefálica. Agora, na próxima lâmina, vocês vão ver, ó. Olha aqui, ó. Tananã, e aqui o vaso sanguíneo. Então, aqui tem um de bulbo, uma ilustração, e aqui tem os nossos astrocitos com um vasozinho. Tá? Todo mundo entendeu isso aqui? Que tecido é esse? Nervoso e... Que célula é essa, Neurônio. Rob? Neuronas. E se o professor perguntar, além de que célula é essa, ele perguntar o que é isso aqui, bem lilás, bem basófilo. Complexo de Nissal. Exatamente. O que é o corpus de Nissal? Agrupações de Um retículo monte de retículo endoplasmático. Qual que é a função desse retículo de Nissal? O que ele produz? Produzir proteína. Perfeito, gente. Que tecido é esse? Nervoso, Que célula é essa? neurônio. É uma Neurônio? neurona, tá? É uma neurona. É porque aqui, lembra que as neuronas podem ter vários tipos de prolongações diferentes? Aqui é uma neurona bipolar, na qual ela libera um axon para um lado e uma dendrita única para o outro lado. Então, aqui uma neurona bipolar. Qual era um exemplo de neurona bipolar? Do bulbo olfatório e as interneuronas, né? São dois exemplos de neuronas bipolares. Meus amores, de lâminas é isso, não muda muito. Essas lâminas eu consegui no Google mesmo, porque tem um site de lâminas que eu pego as lâminas para dar as aulas para vocês, que lá simplesmente não tem lâmina de tecido nervoso. Por isso que é muito pouco cobrado. E quando é cobrado na prova, é aquela lâmina que você olha, bate de olho e já diz, isso aqui é tecido nervoso. Porque não tem muito. Ai, Para você fazer então, uma... lâmina foi só neurona, astrocito e oligodendrócito. Geralmente é só essa aqui que vocês vão identificar. Os microcitos não tem lâmina nenhuma, porque é muito pequeno. Células ependimarias é muito difícil fazer uma lâmina, porque você tem que fazer um corte no ventrículo, então a pessoa tem que estar morta já para você fazer. E satélite não se sabe nem a função, também não tem lâmina disso. E faltou uma célula de Schwann, que não encontrei, na verdade, para falar a verdade para vocês, mas para o professor chegar e perguntar para vocês o que é uma célula de Schwann, ele vai ter que meio que controlar vocês. Ele vai dizer assim, ó, que célula é essa? Aí vocês vão ter que dizer neurona. E que célula é essa que está do lado da neurona? Aí vocês poderiam dizer que é uma célula de Schwann. Porque não dá para saber quando é uma célula de Schwann, quando que é um oligodendrocito, tá? A próxima aula. Isso eu quero perguntar para vocês, gente. Qual que é a próxima aula? No meu cronograma tem tecido sanguíneo. Eu quero ver que vocês me falem, de acordo com as aulinhas da faculdade, né? Qual que é a No nosso próxima? caso, a gente só vai ter ela dia 1º de junho. Ih,